Não vou explicar ela aqui, mas eu vou colocar um videozinho para vocês demonstrando como é que calcula, como é que mostra, né? E a aceleração é igual a v ao quadrado sobre r, ok? Alguns exemplos onde a gente tem aplicação da força centrípeta, tá? Ou melhor, de movimento circular uniforme, né? Quando o corpo faz uma curva, ele é acelerado na direção do centro da curva. Por quem? Pela força de atrito que o piso exerce sobre os pneus. Se não existisse atrito, o que ia acontecer com o carro? Ele ia derrapar, tá? É por isso que é super importante que os pneus dos carros eles tenham ranhuras, sejam novos, tá? Um pneu muito desgastado é extremamente perigoso você utilizar, tá? Você pode realmente, dependendo da curva que você faz, você pode derrapar, tá? Por quê? Porque simplesmente não tem atrito entre o pneu e a pista. Por melhor que seja a pista, tá? E dependendo, claro, da velocidade do carro também, né? Você pode provocar um acidente gravíssimo. Por isso que em chuva a gente tem que ter redução na velocidade, tá? É engraçado que carros de Fórmula 1, quando eles estão disputando corrida e começa a chover, eles trocam o pneu por pneus de chuva, que eles chamam de pneus de chuva. Por quê? Porque eles precisam aumentar o atrito com o piso, né? Justamente porque os carros estão ali descrevendo curvas com uma velocidade incrível, né? E aí eles podem derrapar e isso não é bacana. Bom, o que acontece quando você está fazendo uma curva? A inércia faz com que o corpo tenda a seguir em frente. Por exemplo, quando a gente está fazendo tá dentro de um veículo que ele faz uma curva abrupta, a gente é meio que jogado para fora do carro, digamos assim, né? A gente é jogado contra as portas do carro. Por que isso acontece? Porque a sua tendência era continuar naquela direção. Como o atrito do pneu do carro com a pista faz você impede você, na verdade, de ser jogado para frente, né? Você sente aquela força. Você está sendo puxado por uma força. Na verdade, o carro está sendo puxado por uma força centrípeta, né? E você sente, né? Você sente como se você estivesse sendo pressionado contra a lateral do carro, né? A gente chama isso de força centrífuga. A força centrífuga, na verdade, não é uma força fictícia, ela não existe na natureza, né? Ela é apenas devido ao atrito. Uma estação espacial, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, ISS, era mantida em órbita pela força gravitacional. Como a mesma força exercida sobre os astronautas, eles também são mantidos em órbita e não sentem a aceleração. A força centrípeta, pessoal, não é um novo tipo de força. A força de atrito, sim, é um tipo de força. A força centrípeta não é, né? Ela é uma força que produz uma aceleração radial. Ou seja, ela pode ser descrita por essa equação aí. Força mv ao quadrado sobre r. Por quê, professor? Porque força é massa vezes aceleração. Como a aceleração é igual a v ao quadrado sobre r, então força fica igual a mv ao quadrado sobre r. Uma força centrípeta acelera um corpo. Modifica, na verdade, a direção da velocidade do corpo sem mudar a velocidade escalar. Então, uma força centrípeta, ela produz uma aceleração sobre o corpo. Tá? Mas é uma aceleração centrípeta, pessoal. A aceleração centrípeta, diferente da aceleração escalar linear, que a gente está acostumado a trabalhar, tá? A aceleração centrípeta ela não provoca uma variação de velocidade no corpo. Tá? Quem provoca a aceleração no corpo é uma aceleração escalar. A aceleração centrípeta ela apenas modifica a direção da velocidade do corpo. Ela não modifica a velocidade, o valor da velocidade. Tá? Ela apenas faz com que o corpo passe a se mover com aquela mesma velocidade, porém em direções distintas. Vocês conseguiram compreender, pessoal, isso que eu acabei de falar? É bem importante entender a diferença entre a aceleração escalar e a aceleração centrípeta, tá? A aceleração escalar é responsável por mudança na velocidade do corpo. Já uma aceleração centrípeta é diferente. Ela é responsável, tá? Por uma mudança na direção da velocidade de um corpo. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Pronto. Então, é o seguinte. Alguém falou alguma coisa? O Alexandre, né? Beleza, ótimo. Bom,
um exemplozinho tranquilo, ó. Vou até deixar abaixo aqui, tá? Como toda criança sabe, a roda gigante é um brinquedo de parque de diversões, tá? Com assentos montados em uma grade, em uma grande roda que gira em torno de um eixo horizontal. Quando você anda de roda gigante com velocidade constante, qual é a direção da sua aceleração e da força normal exercida pelo assento que está sempre na vertical? Porque se o assento não ficar na vertical, a gente cai, né? Lógico. Né? Aí eu estou fazendo essa pergunta a vocês. Qual é a direção da aceleração e da força normal? Da força normal exercida pelo assento. Pessoal, o assento está sempre na vertical. Sim. Né? Então, a força normal, ela sempre vai atuar para cima, tá? Porque o assento pressiona você. Então. E a aceleração? A aceleração ela tem que estar apontando para onde? A aceleração, pessoal, ela sempre aponta, tá? Em que direção? Alguém pode me dizer? Ele está perguntando aqui, ó. Quando você anda de roda gigante com velocidade constante, qual é a direção de sua aceleração? Aí ele está perguntando, ó. Está dizendo aqui. Quando você, item A, passa pelo ponto mais alto, lá no ponto mais alto, a aceleração vai estar apontando para onde? Para baixo. Concorda comigo? Porque ela tem que apontar na direção do centro da curva. Beleza? No item B, ela pergunta, quando você está no ponto mais baixo da roda, a aceleração aponta para onde? Para cima. Por quê? Porque ela tem que apontar na direção. Quando você está bem aqui, ó, por exemplo, a aceleração aponta para baixo. Quando você está aqui embaixo, a aceleração aponta para cima. Beleza? Aponta para a direção onde, tipo, vai completar a circunferência, certo? Não, ela aponta sempre para o centro da circunferência, a aceleração. Certo? Ah, entendo. Entendeu? Aí a força normal é sempre para cima, beleza? Agora ele pergunta aqui, o módulo da força normal, ele é maior no ponto mais alto da roda ou no ponto mais baixo da roda? Onde é que a força normal é maior? Ele está perguntando aqui, ó, o módulo de Fn no ponto mais alto da roda é maior ou menor que no ponto mais baixo? Qual a diferença? Porque no ponto aqui para cima, a força normal vai estar atuando para cima e o peso para baixo. Aqui embaixo, o que vai acontecer? A normal vai estar atuando para onde? Para cima e o peso também para baixo? E o peso também para baixo. Né? Então é em cima. Por que é em cima? Porque, tipo, vai estar apontando para baixo, tipo, ele vai fazer um movimento que vai para a parte de baixo, então... Não. Meio... A gente tem que encontrar aqui a força. Ele está perguntando aqui, ó, o módulo da força normal no ponto mais alto da roda é maior ou menor do que no ponto mais baixo? Então, o módulo de A, vamos responder aqui o item C. O módulo da aceleração no ponto mais alto da roda é maior ou menor do que no ponto mais baixo? A aceleração é a mesma. Por quê? Porque ela depende apenas da velocidade do raio. Beleza. A aceleração é a mesma. Tá? Qual é a diferença do que está acontecendo aqui em cima do que está acontecendo aqui embaixo? É que aqui em cima você vai ter peso e normal para cima. Então, peso menos a normal vai ser igual à força centrípeta. Né? A força centrípeta ela vai estar apontando para baixo. Aqui em cima, a força centrípeta vai estar apontando para onde? Para cima. Certo? Então, vamos lá. Aqui em cima, a normal, tá? Ela é igual a quem? Vai ser igual a força centrípeta mais o peso, beleza? Entenderam? Aqui em cima, você Pronto, tem... Era o que eu tava, tipo, imaginando, tipo, já que o peso também tá para baixo, e a direção que ele vai é essa, então eu acho que, tipo, tudo bem. Mas entenda, aqui em cima você tem força normal para cima. Você tem duas forças para baixo. Aqui embaixo você tem o quê? Peso para baixo e duas forças para cima. Então, onde é que a força normal é maior? É em cima. Tá? Então, aí, perfeito, né? Aí ele pergunta, onde é que a aceleração é maior? A aceleração é igual, né? Porque ela depende apenas da velocidade do raio e isso não se muda. Beleza? Então, isso aqui é um teste bem interessante para
a compreensão, tá? Digamos assim, dos vetores, velocidade, aceleração, peso e força que estão atuando, e força centrípeta, né? Que estão atuando sobre o corpo que descreve um movimento circular e uniforme. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Sim, sim. Perfeito. Então, Sim, professor. agora vamos analisar um exemplozinho aqui, ó. Uma bicicleta descrevendo, tá? Um movimento, um loop vertical. Uma bicicleta descrevendo um loop vertical. O que é que acontece quando a bicicleta está lá em cima? Você está, né, digamos assim, no loop vertical, né? Aí a bicicleta está lá em cima. O que é que acontece lá em cima? Você tem o peso atuando para baixo, tá? Você vai ter a força normal devido ao contato da bicicleta com a superfície, tá? Aí a força centrípeta vai ser igual a quem? A força centrípeta vai ser a força normal mais a força gravitacional, beleza? Aí como está tudo apontando para baixo, é tudo negativo, ó. A gente pode dizer que a força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r, vai ser igual à força normal mais o peso. Por que está tudo negativo aqui? Porque todas essas forças apontam para baixo, beleza? Aí, beleza, ó. Se você tem isso aqui, pessoal, força normal menos mg igual a isso, né? Só que acontece o seguinte, a força normal, no instante em que a bicicleta está lá em cima, ela é igual a zero, tá? Vocês aceitam isso aí, né? Só no instantezinho que ela está lá em cima. É um instante infinitesimal. No instante que ela está bem lá em cima mesmo, a força normal é zero. Só que aí ela deixa de ser zero, né? No instante imediatamente consequente, né? Um instante depois. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai explicitar V. Então, se a força normal vai ser zero, tá? Então, mg igual a mv ao quadrado sobre r. Cancela os m's, aí fica g igual a v ao quadrado sobre r. Ou seja, v, a velocidade, vai ser igual a raiz quadrada de g vezes r. O g é 9,8 e o raio é 2,7. Então, a velocidade da bicicleta, quando ela está lá em cima, vai ser igual a 5,1 metros por segundo. Professor, a Milena tem uma dúvida. Oi, Milena, pode falar. Ela Milena? deixou aí no chat. Ah, tá. Por que a... Ela tá perguntando a força normal é igual a Vamos zero. raciocinar aqui. Por que a força... O que é a força normal? Professor, sua apresentação tá em tela preta para mim. Tá em tela preta, é? Pelo menos aqui tá. Tá mais para mais alguém? Tá sim. Ah, tá. Voltou? Voltou. Voltou. Peraí, deixa eu tentar ajeitar aqui. Pronto, voltou? Voltou, só que tá muito maximizado. Não sei se é o programa. Acho que deve ser. Ah, pronto, Voltou ótimo. normal? Pronto, tá tudo normal. Agora tá normal. Certo, beleza. Bom, então por que a força normal é zero? Vamos pensar um globo da morte, tá? Porque a força centrípeta, vocês aceitam que é mv ao quadrado sobre r, né? Só que lá em cima, o que a gente tem? Quando você tem um objeto, sei lá, você tem uma bicicleta que está lá em cima no globo da morte, tá? A força normal, ela é a força de contato, né? De uma moto ou de uma bicicleta, tá? É a força de contato da moto ou da bicicleta com essa estrutura, digamos assim, tá? Então, o que acontece? A força centrípeta, ela sempre vai estar apontando para o centro, tá certo? Só que acontece o seguinte, no ponto lá embaixo, quando a gente está lá embaixo, tá? O que acontece? Você tem peso para baixo e você tem a normal para cima. Como a força centrípeta aponta para o centro, então ela vai ser a normal menos o peso, tá? Mas só que lá no ponto mais alto, tanto o peso quanto a força normal vão estar apontando para baixo, tá? Então, a pergunta correta para a questão seria o seguinte: qual é a velocidade mínima para passar no ponto mais alto?
Essa velocidade para passar no ponto mais alto vai acontecer quando a moto estiver na iminência de cair, ou seja, quando ele estiver perdendo contato com o globo, com a estrutura, tá? Aí, com isso, o que é que vai acontecer? A força normal vai tender a zero, e a gente pode considerá-la como nula. Entendeu, Milena? Lá no ponto mais alto, tanto a força-peso quanto a normal estão apontando para baixo. Só que a velocidade mínima para passar no ponto mais alto, né? É claro que você pode ter a velocidade máxima, né? Mas eu quero saber a velocidade mínima, né? A velocidade mínima vai acontecer quando a força normal for zero, tá certo? Essa é a velocidade mínima. Aí a gente diz que, com isso, a moto, a bicicleta, ela vai estar na iminência de cair. Quando ela está na iminência de cair, né? Ela vai estar perdendo contato com o globo. Como ela vai estar perdendo esse contato com o globo, a força normal vai tender a zero. Então, por isso que a gente despreza a força normal quando a moto, né, digamos assim, ela está nessa tendência de cair. Tá certo? Por isso que a gente diz que a força normal é igual a zero. Tá bom? Você entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Entendeu, né? Ótimo. Então, pronto. Beleza, bom que tem bastante gente hoje. Fico feliz de ver vocês aqui. Eu acho que quando for um retorno, né, das aulas presenciais, vai voltar todo mundo tão feliz, né? A gente tinha, isso era tão normal ir para aula, e agora a gente não... Agora é uma esperança. Sim. Ontem eu fui no campus. Foi uma reuniãozinha lá. Trabalho no departamento de pós-graduação e pesquisa, né? Sou coordenador de pós-pesquisa, pós-graduação e inovação do campus. O campus está passando por uma reforma completa. Eu vi que a parte da frente do campus finalmente foi completa. Foi correr lá na Avenida dia desse. Vai ficar muito bonito ali aquela frente, viu? Reformaram todinha, vão colocar uma série de mesinhas. Sim. Tá ficando bem semelhante ao de Fortaleza. Tá ficando muito bonito, sabe? Vocês vão gostar muito. Estão revestindo os blocos, tá? O campus Maracanaú não é que a gente trabalha lá não, mas tem uma gestão muito boa, funciona muito bem tudo lá, sabe? Entendo. As coisas funcionam, tendem a funcionar bem, até porque é um campus na região metropolitana, é praticamente em Fortaleza, né? Então, assim, as pessoas não querem ir embora, as pessoas ficam mesmo no campus, fazem trabalhos para ficar muito tempo. Sim. E isso só traz benefício para os alunos, principalmente, que é a razão de ser do equipamento, né, da instituição. A gente está recebendo um laboratório novo lá, o IFMaker, que foi um projeto que eu escrevi aí para a CETEC, para o MEC, né? Vai ser laboratório de física mesmo? Não, a gente vai receber um laboratório de física também, que eu solicitei também, já chegou, na verdade, alguns equipamentos, né? Então, eu fui justamente ver isso aí. E a gente vai receber um laboratório que custou R$ 82.800, que é o IFMaker. O IFMaker é diferente, não é um laboratório de física. Mas é um laboratório onde a gente vai ter impressoras 3D, vai ter uma série de plaquinhas Arduino e tal. A ideia é fazer a construção de equipamentos, tá entendendo? Vai ser um laboratório maker mesmo. A ideia é do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Então, um aluno ou um professor, sei lá quem, tem uma ideia de construir um dispositivo para, sei lá, medir a vazão de um rio, ou medir o quanto o rio está aumentando o seu volume, por exemplo, dá para a gente fazer isso aí. E muitas outras coisas. Construir um protótipo para um maxilar, tá entendendo? Vai dar para a gente fazer muita coisa. Além disso, a gente conseguiu, além do IFMaker, eu escrevi um projeto também agora na quarentena, né? Em que eu ganhei uma impressora 3D, que não tem a ver com o IFMaker, tá? É uma impressora 3D de um outro projeto, que era para construir face shields, né? Aí eu ganhei o projeto. E também, com recursos próprios do campus, a gente comprou mais 8 impressoras 3D. Tá? Então a gente vai ter 10 impressoras 3D no campus. Caraca! 10 impressoras 3D. Então, a gente vai estar à frente desse projeto aí e vamos fazer muita coisa interessante.
quando vocês voltarem, com certeza eu vou convocar vários alunos, né, convidar, lógico, para trabalhar nesse projeto, porque eu acho que além de você aprender muita coisa legal, né, além de você poder aprender muita coisa legal, você vai estar contribuindo com o campus, né, e vai aprender a programar, vai aprender Modelagem? a criar qualquer coisa, né? Eu quero criar uma garrafa assim, assim, assado, uma tampa de garrafa assim, vai conseguir fazer isso aí facilmente, certo? A gente vai aprender a programar, a gente vai poder integrar isso com o Arduino, a gente vai poder criar robozinhos para resolver uma série de coisas, né? E em 2021, esse laboratório ele vai passar por uma fase 2, uma fase de ampliação, né? E a gente vai estar nessa vanguarda aí, nesse trabalho aí para melhorar, né? E conseguir bolsistas e tudo mais. Tá, Altas expectativas, hein? Pois é, eu acho que isso meio que motiva, né? Porque quando o aluno começa a ver um laboratório desse super interessante, com muita coisa legal para fazer, né? E ele aprende isso, serve para a sua vida profissional, né? E motiva a ir para o campus, tá entendendo? É muito bom. Né? Eu acho que o futuro é esse, né? A gente tem que estar pensando nisso. A gente está aqui, por exemplo, assistindo aula aqui de movimento circular uniforme e tal, aí a gente poderia, sei lá, pensar um dispositivozinho para estudar aceleração centrípeta e tal, e dá para fazer isso facilmente, tá entendendo? Então, eu acho que um aluno, vocês que são alunos de computação, vocês têm que sair do curso sabendo programar, sabendo eletrônica, tá entendendo? Sabendo inglês, que é fundamental, sabendo trabalhar com impressoras 3D, tá? Eu acho, viu, pessoal, que no futuro a gente vai, tipo assim, ter impressoras 3D em casa. Ah, eu quero um objeto tal. Aí o cara manda para ti por e-mail e você imprime o objeto, né? Tipo, as ideias vão ser pagas, mas agora quem vai fazer é você. Já existe impressora 3D que trabalha com metais também. Estão bem caras ainda, mas já existe. Então, eu quero um conjunto de panelas. Beleza, eu vou mandar para ti o arquivo. Imprime aí. Custa quanto? R$ 1.000. O cara teve. Não é o material em si, é a ideia. Ele está te vendendo uma ideia, tá entendendo? Até Então, construção, né, professor? então imagina só o futuro, como é que vai ser. Né? O futuro é impressora 3D. Eu quero comprar um carro. Beleza, um carro projetado todinho nos Estados Unidos. Beleza, o cara manda o arquivo para você. Né? Claro que você não vai produzir isso em casa, né? É óbvio, né? Lógico, né? E também é moderno demais isso aí. Mas, assim, coisas básicas a gente vai produzir em casa tranquilamente. Tá entendendo? Imagina você saber dar manutenção nisso aí. Imagina você saber melhorar esses processos. Imagina a quantidade de emprego que vai surgir a partir disso aí. Tá entendendo? E quem vai estar nessa frente aí, quem vão ser os funcionários que vão precisar disso aí são vocês. Tem hoje 18 anos de idade, 19 anos de idade, são tudo menino, né? Vocês vão poder justamente trabalhar com isso aí, tá entendendo? Então eu acho, assim, que tecnologia é o futuro, né? Hoje, se não fosse a tecnologia, a gente não estava tendo aula, né? Se não fosse a internet, se não fosse os nerds que tivessem criado isso aqui há alguns anos atrás, né? Se não fosse o Google, a gente não estava tendo essa aula aqui hoje. Não estava conseguindo conversar com 17 pessoas ao mesmo tempo, né? Transmitindo conhecimento, motivando, dando ideias, né? Então é isso. Tem muita coisa para ser feita, viu? Eu acho que às vezes é bom a gente dar uma animada, sabe? Porque acho que a gente está tão desanimado por conta desse ano que foi tão complicado, né? Mas tem muitas perspectivas. E a gente está trabalhando para melhorar mesmo, sabe? Para melhorar as coisas mesmo, né? Então, quando eu não estou dando aula, eu estou pensando. Estou sempre pensando em alguma coisa diferente, né? Projeto, artigo. Essa semana já publiquei um artigo, já submeti outro. E estamos aí, trabalhando. Eu tenho um aluno, ele faz mestrado profissional em ciência física lá em Sobral, que ele está aplicando um projeto de hidrostática, que ele mesmo construiu o aparelho. Né? Ele construiu todo o experimento e está aplicando isso numa escola, que essa escola fica a 15 quilômetros de Parnaíba. É uma ilhazinha chamada São João do Piauí. São João do Piauí, uma coisa assim. Tem 10 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha, né? E aí ele também está tendo aulas remotas lá e tudo. E aí a gente teve essa ideia. E ele fez isso usando Arduino, tá entendendo? E aí é muito bacana, sabe? Você tá
contribuindo para a sociedade de alguma forma, né? Eu acho que é isso que a gente tem que motiva a gente a viver, né? Pois é, pessoal, só eu dei esse pause aqui porque para encerrar a aula, tá? Aí vamos aqui para o segundo exemplo. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Tá normal, professor. Então, pronto. Eu tenho um carro aqui, uma curva compensada. O que é uma curva compensada? Ela faz um ângulo θ, tá? Ó, ela faz aqui um ângulo θ com horizontal, tá? Normal, né? Isso aí todo mundo conhece. Então, a força que aponta para o centro da curva é a componente horizontal da força normal. O que é que acontece aqui, ó? Vamos analisar aqui o carro. Então, o carro vai ter a força normal, só que a força normal dele, ela vai estar aqui, ó, tá vendo, ó? A força normal, ela está apontando aqui. Por quê? Porque a curva, porque, digamos assim, a superfície dessa curva, né, ela está inclinada. Então, existe uma força normal. Essa força normal, ela faz um ângulo θ com a vertical. Então, você vai ter uma normal em Y e uma normal em X. A normal em X vai apontar para onde? Vai apontar para o centro dessa curva. Bom? Então, a força normal inclinada sustenta o carro e evita que ele derrapa. Tá? E aí a gente tem a força gravitacional, que também aponta para baixo. Então, a força gravitacional puxa o carro para baixo. E ela se equilibra com quem? Com a força normal em Y. Tá? Só que quem é essa minha força normal em Y? Vai ser Fn seno de θ. Beleza? Aliás, Fny vai ser Fn cosseno θ, tá? Então, Fny igual a Fg. Por isso que aqui tem Fn cosseno θ igual a Mg. Aí, a componente radial, o que é que você tem? Você tem a força normal em X. A força normal em X vai ser o quê? Fn seno de θ. Beleza? Pois é. Só que quando a gente calcula essa força centrípeta, ela é o quê? mv ao quadrado sobre r. Tá? Então, essa força, tá? Ela é a força resultante, tá? Que é aí você pode dizer que então que essa força normal em x vai ser igual à força centrípeta, tá bom? Então é Fn seno de θ, porque a única força que está atuando aqui em x é Fn seno de θ. Professor, por que é negativo? Tá? Por que é negativo? Boa pergunta, né? A gente poderia fazer. Eu posso considerar ela positiva, tá? Porque ela está apontando para a esquerda, tá certo? É só por isso. E aqui fica m igual a menos v ao quadrado sobre r. Você pode multiplicar por menos 1 e dizer que Fn seno θ igual a mv ao quadrado sobre r. O que acontece? Se eu dividir a primeira equação pela segunda equação, o que eu vou ter? Eu vou ter Fn dividido por Fn, que é igual a 1, seno de θ dividido pelo cosseno de θ é igual a tangente de θ. Aí o m cancela com m. Tá? Aí sobra só o quê? V ao quadrado dividido por gr. Tá certo? Aí fica tangente de θ igual a v ao quadrado sobre gr. Logo, o θ é a tangente a menos 1 de v ao quadrado sobre gr. Vocês entenderam, pessoal, o que eu fiz aí? Sim, sim. Pronto. Então, resumindo o que nós vimos segunda-feira e hoje. Nós vimos atrito. Né? O atrito, ele se opõe ao movimento, ou à tentativa de movimento. É estático se o objeto não se move. O atrito estático pode aumentar até o valor máximo. Né? Então, enquanto você não consegue deslocar uma caixa, essa caixa ela vai estar sujeita a quê? A uma força de atrito estático. Tá? A partir do momento que essa caixa se mexe, você vai ter uma força de atrito cinético. O objeto passa a se mover. Então, ao invés de você ter um coeficiente de atrito estático, você vai ter um coeficiente de atrito cinético. A força de arrasto é aquela força que ocorre quando você tem um fluido e um objeto. Esse fluido pode ser o quê? Ele pode ser um ar, ele pode ser água, ele pode ser um líquido. Tá? E ele se opõe ao movimento relativo. O coeficiente de arrasto é determinado experimentalmente. D igual a 1 meio de C ρ a V ao quadrado, como nós vimos na aula passada. Ou seja, ele vai depender da área da seção reta, ele vai depender da velocidade, ele vai depender da densidade do ar, e o C é um coeficiente de arrasto, do mesmo jeito que a gente calcula o coeficiente de atrito. A velocidade terminal ela é obtida quando, a partir dessa equação aqui, tá? Quando é que a gente tem... Como é que a gente faz para calcular essa velocidade terminal? É quando o corpo praticamente está se deslocando com velocidade constante. Bom? E no movimento circular uniforme, a gente viu que ele requer uma aceleração centrípeta para manter o movimento. A força centrípeta responsável pela aceleração é dada por mv ao quadrado sobre r, e ela sempre aponta para o centro
da curvatura. Beleza? Então era isso que eu tinha para trabalhar com os senhores hoje, tá bom? Eu vou agora, realmente eu vou agora colocar as questões para vocês resolverem no Classroom, tá? E aí vocês entregam essas questões somente na próxima semana. Então eu vou colocar umas 4 questões do capítulo 5 e umas 4 questões do capítulo 6. Beleza? Show, né? Valeu, pessoal. Então, um grande abraço aí para todos, tá bom? Valeu, professor. Tudo de bom para vocês. A gente vai se falando, eu vou Tchau. colocar a aula. Tchau, Janete. Eu vou colocar a aula lá no É o P, é o P, é o P, é o P. Salve. Salve, salve. Ainda tá gravando, velho. Putz! Quem que vai... Ixi, E agora? então quer dizer que um dia a gente... Quem que vai fechar a gravação? Vamos mandar um salve pra galera que for assistir, vai. Salve, salve, galera. Boa aula. É o Duro. Estudem aí, viu? Eu vou ver se vai ficar contigo a gravação, hein? Vou sair. Será? Como é que eu passo pra ele? Não sei, vai perguntar pra ele. Como é que eu encerro a gravação? Não sei. Caraca, velho. A reunião está sendo gravada. Valeu. Se eu sair, vai parar de gravar e vai pra mim também? A gente está ao mesmo tempo, aí o problema não é nosso. Beleza. Então no 3, vai. Vai. 1, 2, 3. Ai,